Nós estamos num mundo hoje onde a orientação ela existe totalmente contaminada. Toda a orientação está contaminada, já reparou? Para as pessoas que estão ainda no processo de despertar e que não conhecem, a televisão é um orientador. A televisão é um orientador para essas pessoas. Mas o que a televisão tem emitido como orientação, ela é de cunho humanitário, bacana, ou é para manter as pessoas dentro desse paradigma e serem cada vez mais controladas? Porque o controle que está a caminho manterá todas essas pessoas de uma forma como elas nunca imaginaram, mais ainda. E eles vão gostar, porque grande parte da população aqui nessa terceira dimensão já está, cauterizada, já está completamente pronta para somente obedecer. Esse é o ponto. E eles sabem disso, que eles jogam, o ponto para poder ganhar os seus adeptos. Quem está na frente da televisão não vai querer largar aquilo ali, porque se torna um hábito também. Esse é o ponto. Então, a parte da orientação é justamente a parte que faz com que uma informação possa mudar tudo. Uma informação, uma orientação bem feita pode mudar a realidade daquilo que a gente tem feito e daquilo que a gente vai fazer. Agora eu pergunto, quais são as fontes? Quais são as fontes que você tem buscado para se orientar? Por quê? Porque na propagação, ela precisa ter um limite também. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar fazendo uma coisa chamada samba de uma nota só. Então eu poderia, nessa live de hoje, abrir aqui novamente o tema e falar o seguinte: olha, o Brasil em poucos meses vai entrar num colapso que vocês nunca viram. Isso é uma novidade para vocês? Não é. A gente está vendo o que está acontecendo todos os dias. A gente está vendo o que está acontecendo no contexto global, nessa escala sem fim desse conflito, e nós sabemos onde vai dar. Nós estamos vendo no campo da saúde as coisas chegando cada vez mais próximas, E essa última aí já está no Brasil com alguns casos, está escalando. Então, eu posso aqui realmente abrir mais uma live, e vamos falar sobre as contaminações que chegaram ao Brasil e tal, e jogar isso. Só que isso, para quem está nesse momento, naquele processo lá atrás, vai gerar informação, claro, mas vai gerar também vai gerar uma rebordosa para o ansioso mais ansiedade, para a pessoa que está com problema mais problema. E essa é a determinação que foi passada para mim, que agora a gente tem que começar a trabalhar a solução, a orientação, e que eu vou seguir. Porque senão a gente vai caminhar numa espiral da morte antecipada. Sabe por quê? Porque tudo não é energia, frequência e vibração. Eles estão ligando agora o 6G, eu já falei para vocês aqui. Essa onda 6G, ela é muito mais nociva do que tudo que a gente viu. Então, naturalmente, ela já vai dar o problema, vai afetar os nossos corpos, ela vai afetar muita gente com dor de cabeça na têmpora, principalmente, é por conta desse ataque, frequencial que está tendo. Então imagine você, se a gente entrar já com tudo isso que está acontecendo e a gente continuar a contribuir com essa situação, se a gente continuar a alimentar essa frequência, já era para nós, hein? Já era para nós. Sandro, tecnicamente falando, você está dizendo que a gente vai precisar burlar o sistema? Óbvio que sim, é exatamente isso. Nós vamos precisar colocar em prática agora todas as ferramentas que nós temos para poder mudar essa frequência, alimentar a frequência boa com orientações, não dando muita atenção a tudo isso que está acontecendo. Mas eu não vou ter que me inteirar mais? Naturalmente você vai, porque se você já está nesse caminho, você sabe que você já não consegue, não? É mais forte do que você, é mais forte do que eu. Porém, eu tenho duas chances e tenho duas opções bem claras dentro disso. Ou eu vou me emaranhar com isso, ou eu vou, como observador, apenas observar. E esse é o convite. Como observador, apenas observe. Até porque nem eu nem você podemos fazer nada sobre essas coisas. Podemos fazer conosco. Então o que eu estou dizendo na prática, bem pueril, bem pequenininha ali pra gente poder avançar. Quando você acordar, a prática de exercício, a sua alimentação boa, vai ver um documentário, vai ler um livro, vai poder aproveitar essas oportunidades enquanto elas estão disponíveis ainda. E você também vai se informar, porque você não consegue ficar sem se informar, até porque informação e conhecimento nesse tempo presente é Jussara para nós, mas a Jussara do bem, Uma vez que eu tenho um antídoto e eu tô vendo os movimentos, isso aqui eu já tô preparado, isso aqui eu já tô. Tem muita gente que tá falando sobre muitas coisas, mas não tem nem
suprimento em casa ainda. Tá propagando, mas não tá nem se preparando, nem se preparou, não tem nem o básico ali para poder, né, se segurar na hora que a coisa for para onde ela vai, entendeu? Então, a minha proposta daqui para frente nesse canal, se você for olhar o meu perfil do Instagram, ele foi todo alterado, todo, de cabo a rabo, porque a orientação para mim, eu não vou... Eu conheço muito bem essa voz. Eu conheço exatamente quem é que falou comigo. Exatamente eu conheço quem falou comigo. E eu sei que isso vai te fazer muito bem. Eu sei que o que eu vou trazer aqui a partir de agora para você vai poder gerar muito mais coisa boa do que simplesmente ficar aqui, porque não faz bem para mim também, tá, gente? Ó, só para vocês terem uma ideia, eu já tenho o hábito de colocar o pé na grama de manhã, fazer aterramento. Nem isso estava funcionando. Nem isso estava funcionando. Não estava. Estava completamente agitado, de uma forma bem complicada. E falei, gente, o que está acontecendo? É porque eu sei que as coisas estão apertando. As coisas estão apertando. E elas apertam no extrafísico, elas se comunicam com o físico e vão como miasmas colando no corpo e vão fazendo os seus problemas. Que a minha autoimune, ela foi embora, graças a Deus, não se manifesta há mais de um ano, graças a Deus. É porque eu tenho feito a suplementação, feito o dever de casa, os exercícios, sempre tomando cuidado, cobre para poder manter cada vez menos esse choque de eletromagnetismo, alterando. Eu estou bebendo água com sal, um sal específico, muito bom. Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa fazer a nossa parte. Agora, pessoal, eu tenho tanta coisa para colocar para vocês ao longo desses tempos. Por exemplo, eu tenho dom de cura há muitos anos e é uma prática que me faz muito bem colocar a serviço e que eu utilizo sempre em momentos específicos. Vocês devem lembrar de algumas lives que eu fiz aqui em que eu tive que parar e fazer essas situações. Como na live passada, ou na outra, não vou recordar, porque eu também não fico preso, eu deixo fluir a situação, e isso é uma coisa que me faz bem. Eu vou dizer uma coisa que me bloqueou, e vou procurar os vídeos aqui, porque eu tenho a pasta num HD, de quando eu ainda estava na igreja evangélica, e que eu comecei a ir nos locais a pregar. Eu estava ainda na Record, e eu senti uma vontade muito grande de começar a levar, né, as experiências, né, e levar de uma forma a minha visão sobre tudo isso. E aí o que acontece? Eu tive várias experiências e principalmente com jovens e crianças. Eu tenho uma coisa ligada, porque também já dei aula há muitos anos, né, de teatro para jovens. Eu adoro jovem, eu adoro criança. Sempre foi uma coisa legal, e dentro dessa experiência, eu ainda, como não tinha um entendimento maior, eu me decepcionei muito com o meio, porque as primeiras vezes que eu fui fazer essas experiências, as pessoas entravam em contato comigo perguntando quanto era o meu cachê, ou o meu ID, né? Falam que é ID, né? Coisa assim. E eu falava assim, não, mas eu trabalho, eu só quero ir. Mas depois você acaba conhecendo, né, como funciona a dinâmica. Eu falei, não, tô fora, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. E aí tinha lugares que eu chegava e fazia, né, levava lá, fazia o meu... Eu nunca, primeiro, olhei relógio, né? Então tinham vezes que aconteciam coisas, fugiam ao tempo e começavam a fluir, e eram coisas maravilhosas, porque eu falo, Jesus, ele é atuante, ele é vivo, né? Então ele tá querendo encontrar, mudar, fazer coisas. E aí automaticamente, em alguns momentos, você chegava e recebia. As pessoas botavam, às vezes, no teu bolso dinheiro. E eu tinha um pastor numa igreja que eu frequentava, lá no Rio de Janeiro, que ele tá desempregado na época. Então toda vez que eu recebia, eu falei, eu gerava, né, para ele o recurso lá para ele poder sustentar a família dele. E tive várias experiências, né? E isso é uma coisa que nesse momento eu preciso ressuscitar. Não dessa forma cartesiana, dogmática, porque isso já não combina mais comigo, né? Esse tempo ele já passou. Porque hoje a liberalidade na qual eu vou lidar com essas coisas, as coisas fluem muito mais do que você ficar preso a alguma coisa, alguma instituição, etc, etc. Nem combina mais comigo, né? Essa situação. Mas, dentro desse tempo que a gente está vivendo, nessa orientação, eu digo para vocês que essa experiência, ela foi um código dito claro como a neve. É como se eu tivesse recebido a informação seguinte, olha, né, então aquilo para mim... Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. A senhorinha existe, o gás está escapando. Então, na hora que acontecer o problema, quem que todo mundo vai ter que ligar e chamar? Fala para mim.
Quem é que vai ter que aparecer ali para resolver o problema? O bombeiro, não é isso? Todo mundo ligar para o bombeiro na hora que o problema acontecer, né? E o bombeiro vai chegar lá e vai começar a fazer o que com as pessoas? Orientar. Ó, vai para cá, isso aqui, dá leite para ela beber, porque ela tem que desintoxicar, vai não sei o quê. É assim que acontece. E nós estamos no momento agora. Nós não. Eu vou falar de mim. Eu não estou falando de outros canais. Estou falando da experiência, porque a experiência foi comigo, tá, gente? Foi comigo. A orientação foi bem clara. Vamos quebrar o sistema no sentido de não vamos colocar mais o carvão, porque nós já estamos vendo o que está acontecendo. Nós já estamos vendo. Que tal a gente preparar e se tornar um ciborgue de preparação para poder conduzir a nossa vida da melhor maneira possível? Porque no final das contas, ninguém está interessado com a sua vida não, tá? Nem com a minha. Concorda? Nem com a minha. Não, quando a água bate na bunda, é você que cuida. E quem está aí do teu lado, não é isso? E a gente vive uma vida, entre aspas, preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão fazer, com o que os outros vão não sei o quê, sendo que quando acontece o problema na sua vida, é você, por você, pelos seus mais próximos ali. Ninguém toca a sua porta, como acontece também com a minha, como acontece também com a minha. É simples assim. O que eu te convido a fazer é você se fechar para você resolver os seus problemas. Primeiro problema para se resolver é o seu, não é o de ninguém, não. Já falei em lives anteriores e falo agora. Você é a pessoa mais importante do universo. Nesse momento é você. Então, o primeiro ponto é, por isso que o despertar, ele precisa ser recheado de perguntas e de autoconhecimento. Porque senão você não consegue andar. Agora, tem gente falando, eu despertei, mas nem sabe quem é, o que tem que fazer aqui. Nós somos um exército da salvação. Não, mas o paradigma na cabeça das pessoas é que nós não somos um exército, mas que alguém irá aparecer como um exército de salvação. E não vai. Nós somos a resposta. Se você não pode ajudar a si mesmo, como é que tu vai ajudar alguém? Então, o primeiro convite é trabalhar em você todas as fases e etapas para você ficar bem. Pô, tô bem, sei o que tá acontecendo, eu estou aqui, mapeei tudo, tô bem, tô me cuidando, tô me traçando. E os próximos na sua casa, meus queridos, nem todo mundo vai querer embarcar contigo, tá? Não vai. Não fica, ai meu Deus, não vai adiantar. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua catarse pessoal, seu momento do impacto, onde as pessoas vão virar e falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim, pela minha vida. Aí pode ser que elas vão recorrer a você, mas provavelmente elas vão recorrer a alguma outra pessoa e não a você. Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, o convite, novamente, é cuide de você. Porque daqui para frente, pelo que nós estamos vendo, acompanhando, pelo que está acontecendo. Se você olhar para a previsão da revista, nós já estamos entendendo ali, principalmente, lembrando da live de Cidade Resiliente que eu fiz aqui, nós sabemos que vai acontecer pela segunda vez. Nós sabemos as consequências disso, e não só lá, em vários outros lugares do mundo. Então imagine você, se nós formos absorver toda essa camada do que vai acontecer, que é muita coisa ao mesmo tempo agora, e puxar pra gente, ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Sabe o que você vai começar a ver agora? Você vai começar a ver agora o seguinte, muitas pessoas no primeiro momento, é como se fossem degraus, são 10, você já está no 8, mas tem pessoas que vão entrar no 1 agora, e elas vão começar a apavorar, porque elas vão começar a fazer a leitura do que está acontecendo, por exemplo, essa falência completa, essa escassez completa, porque até então ela era um NPC, mas o NPC começou a tomar vida, só que você já está no nível 8, e você vai ver as consequências desse acordar tardio, você vai ver. Como também você vai ver claramente, principalmente agora nesse evento que vai ter Copa do Mundo e tal, que as coisas são mais manipuladas, são mais escondidas e tal, e é um momento propício para você. Eu aconselho você, se você gostar de Copa do Mundo como eu gosto, aproveita, usa tudo que você puder fazer que te dá prazer. Para mim pode ser futebol, para você pode ser o quê? Um jogo de vôlei, eu não sei o que é. Não deixa de fazer as coisas que te fazem bem. É ir pra praia, caminhar na praia, botar o pé no mar, mergulhar, sei lá o que é. Olha, o que você mais precisa fazer é tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que te faz sentir bem. O único compromisso que você deve ter agora é de ficar bem, é de se sentir bem. Você consegue pegar o que eu tô falando?